sou a professora Tânia Regina Rossi para mais uma aula 31 Povos Originários, parte 2. Não deixem de acessar o Classroom e validar a sua frequência e os alunos que estão assistindo a aula Paraná de entregar as suas atividades dentro do cronograma da sua escola. Vamos lá para ver o que vocês aprenderam na aula passada? Contextualizar a arte no período pré-colombiano, povos olmecas, maias e astecas, manifestações culturais, arquitetura, escultura e pintura. Vamos para a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos contextualizar a arte no período pré-colombiano, povos moxicas, tiahuanacos, ximus e incas. Nós vamos ver então as manifestações culturais, arquitetura, escultura, pintura e artesanato. Vamos para a nossa aula? Nós vamos começar pelos povos moxicas, que ficam nessa região onde está em laranjado. É uma região do Planalto Andino, norte do Peru, entre 100 anos antes de Cristo a 800 depois de Cristo, que eles viveram nessas regiões. A atividade deles é agrícola, extração de riqueza natural da região. Sistema de arquedutos, sociedade hierarquizada, trabalhos de cerâmica, metais preciosos, estatuetas e adornos. A arquitetura deles, vocês podem observar essa cidade de Trujillo, região de Liberdade, 5 quilômetros de Las Huancas del Sol e de la Luna. É uma cidade totalmente colorida, né? Hoje. E vamos trabalhar as partes dos sítios arqueológicos, que são Huancas de la Sol e la Luna. Esse foi construído com 140 milhões de tijolos. Essa tem 4 praças cerimonial, 3 plataformas e 21 metros tem esse templo. Aqui vocês podem observar que são as escavações que eles vão procurando, né, objetos. Internamente, esse templo, a gente vê o colorido relevante, são diferentes minerais que foram pintados. Aqui eles estão representados os sacerdotes dançando, guerreiros perdedores, que eles prendiam, né? E eles colocavam nessas paredes também os perdedores e diferentes estilos de animais. Isso está dentro do templo. Mais uma análise dessas inscrições de parede, tá? Dentro desse templo, né? O colorido, as pessoas, uma característica desse sítio arqueológico. Uma característica é a pintura do deus Ayapec, no mural lá de Juana de la Luna. Vocês podem observar aqui, que ele tem olhos de coruja, tentáculos de polvo, cabelo, e essa boca aqui é uma boca de felino, né? Vocês observem que os desenhos são geometralizados, tá? Mas de alto e baixo relevo e colorido. É uma das características. Temos a cerâmica também, que encontramos, e ela é conhecida como antropomórficas, né? Então, antropomórficas é a parte de figura humanas e a parte de vasos, tá? 2 características dessa época do povos moxicas. Essa é a faca cerimonial. Eles eram muito ricos em minerais, né, e pedras preciosas. Então, eles usavam nos seus rituais nas praças dos templos. Vamos para um quiz? Nas paredes internas dos sítios Huacas de la Sol de la Luna estão representados principalmente A. Rios e florestas e animais. B. Objetos, animais, casas. C. Sacerdotes, guerreiros e animais. D. Sacerdotes, objetos e rios. Vou dar um tempinho para vocês responderem, que está bem fácil.
Vamos ver o que você respondeu? Ah, acertou quem respondeu a questão C, sacerdotes, guerreiros e animais. Continuando agora, nós vamos para os povos tiahuanacos, né? Então, os tiahuanacos, eles estão localizados nessa parte em azul. Então, eles são conhecidos como tianacos ou tivanaco. Vivem principalmente perto do lago de Titicaca, Bolívia, localizado próximo a La Paz. Construção formada por ruínas de pedras feito à mão. Vamos conhecer? Aqui, ó, é uma arquitetura, né? É o sítio arqueológico, o Templo de Calasaia, em Tivanaco, Bolívia. Então, são construídas as plataformas como pátios, muros e observatórios astronômicos. São feitos nessas pedras colocadas umas sobrepostas. Vamos analisar aqui? No portal dessa entrada tem esse deus Viracocha, que é o deus do sol. As inscrições que estão aqui nessa escultura, que é rígida, né? É esses desenhos aqui, ó. Ele está no sítio arqueológico. Dê uma observada no deus. Aqui, ó, nós temos a Porta do Sol desse sítio arqueológico de Calasaia, né? E esse deus, na outra porta, ele fica bem aqui no centro, tá? Aqui, ó, as pedras, né, esculpidas à mão e sobrepostas. Vocês podem ver aqui, ó, que não tem nenhum encaixe feito em argamassa, nada. É pedra colocada sobre pedras. E o que vocês podem encontrar aqui? Um rosto esculpido, tá? Isso é uma característica dos povos tiahuanacos. Aqui nós temos um outro sítio arqueológico conhecido como Pumapunk. Essa é conhecida como a Porta. É uma arquitetura única, pedras com cortes precisos. Aqui, esses cortes precisos, as informações são bem divergentes, tá? Não se sabe quem fez os cortes precisos dessas pedras e dessas esculturas aqui, principalmente, tá? A cerâmica, eles são representados por receptáculos antropomórficos. Lembram que lá o antropomórfico são a parte de figura humana e a parte do seu vaso. Isso é uma obra de arte. Vamos para um teste. Qual o sítio arqueológico do povo tiahuanaco que encontramos a escultura do deus Viracocha, o deus do sol? A. Calasaia ou Pumapunk? Vamos lá para responder, que está bem fácil. Vamos ver o que você respondeu, porque está muito fácil a nossa questão. O A, Calasaia. Vamos agora falar sobre os povos Chimus. Os povos Chimus, eles estão localizados no norte do Peru, bem nessa região azul, 900 anos antes de Cristo a 1470 antes de Cristo que eles viveram. Cidade de Xanxan, hoje que é o Peru moderno. Expansão dos grupos étnicos, artesãos fabricavam textos multicolores, né? E cerâmica monocromáticas e metais. Vamos conhecê-los. A arquitetura são conhecidas como templos de Chimu, cidade de Xenxen. Então, eles têm uma muralha conhecida como a Chimu e a fortaleza de Paramonga, essa construção arqueológica. Então, vocês podem observar as esculturas também em formato bem rígido, tá? As inscrições, né, os detalhes nos muros da proteção.
As pinturas, como a gente havia falado, que são conhecidas como obras artesanais, né, como esse manto fiado de multifibras coloridas, em algum momento 1000 anos antes de Cristo e 1476 depois de Cristo. Então isso aqui é uma obra de arte para eles, tá? Então vocês estão vendo que o suporte aqui são feitos por fios, né? Muito bonito os desenhos. Nas cerâmicas, monocromática. Eu já havia explicado para vocês em aulas anteriores que mono é uma cor e cromática são as cores. E é bem notável a semelhança das cerâmicas nesse povo aqui moche, tá? Do Chimus. Vamos a um quiz? Qual a forma de manifestação artística conhecida por suas obras artesanais? A. Pinturas em tela. B. Mandalas. C. Mantos. D. Serigrafia. Vou dar um tempinho para vocês responderem, que também está muito fácil. Vamos lá? Vamos ver o que você respondeu, que está muito fácil. Claro que é a questão C, mantos. Vamos conhecer agora os povos incas. Eles estão situados aqui em amarelo. Observem o mapa. Eles ficam no Peru, Bolívia, Equador, no século XII da era cristã. Primeiras famílias acomodaram-se no Vale de Cusco. Sociedade hierarquizada por 4 reinos, idiomas quechuas, as 4 partes que significa. Aproximadamente chegou a 15 milhões de habitantes. Invasão espanhola de 1532 e adoração ao deus Inti. Essa é a forma de quipus. Cordões de lã onde codificadas mensagens, sistema de contabilidade e registro de informações. É uma espécie de moeda que eles utilizavam. A arquitetura, conhecida como as pedras irregulares, também sobrepostas, vocês podem observar, né? E as pedras eram bem grandes também. As formas das janelas, eles utilizavam para guardar armazenamento de alimentos também, esse tipo de construções. Outro estilo, pedras colossais também, né? A forma característica das pedras mais rústicas. E lá no fundo vocês já estão vendo o Machu Picchu, né? As pedras geométricas, que esse aqui é o Templo do Sol, Quioricancha, fica em Cusco, Peru. Então, olha aqui as formas das pedras, né? As construções, a parte da geometria. É muito lindo esse templo também. E aqui nós chegamos na cidade de Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas. Muitas histórias. O povo espanhol não conseguiu chegar até essa cidade, né, que eles foram para o alto, porque ficava numa região mais afastada. Então, é preservado ainda como as moradias, os sistemas de aquedutos, que é a canalização da água, o sistema de plantações. E aqui observa os detalhes que
que eles adoravam a lua, o sol, né? Acompanhavam essa grande cidade, né? Muito bonito também para a gente ser apreciado. Vamos a um quiz? A figura ao lado representa Templo da Lua, Porta do Sol, Palácio do Sol ou Templo do Sol? Vou dar um tempinho para vocês responderem esta questão. Vamos lá? Vamos lá para ver o que você respondeu, porque está muito fácil. Claro que é o Templo do Sol, lá o Sol lá, feito as suas inscrições. Agora nós vamos falar sobre os artesanatos desse povo inca. Eles são em tecidos, possuem cores variadas e estampadas, e aplicação de plumas, chapéu e mantos. Então vocês podem observar aqui, ó, os seus mantos, a sua roupa colorida, a aplicação de penas nos seus cocares, formatos de animais, a toque das suas flautas, o seu tambor, né? Os seus instrumentos musicais. Mas esses mantos, ele tem uma linguagem que é chamada tocapo, tá? Então observem que essa é uma forma de um tocapo, as formas geométricas. Vamos fazer um praticando? Agora chegou a sua vez de criar um tocapo. Utilize a régua, caderno, canetinhas, lápis de cor e alguns exemplos para vocês explorarem. Vamos lá? Utilize a sua criatividade. Olhe quantos modelos vocês têm aqui. Não deixe de entregar ao seu professor o seu trabalho, que ficou muito bonito. Dentro da região dos Incas, nós temos os artesanatos, que são formas básicas conhecidas por puínos, raque e urpo. Então, os puínos são utensílios enormes, tá? O raque são os jarros menores e o urpo também é essa forma de materiais, vamos dizer, acessórios. Temos também a parte das máscaras, que é funcional e ornamental. Elas têm formas, geometrização das formas, e elas são feitas preferências de prata, né? Isso aqui é um figuratismo estilizado, ó, uma máscara mortuária utilizado. Vamos para a escultura também, que é uma cabeça de pedra inca do Ialauto.
1400 a 1532. Então, observem as formas, o entalhado, a expressão bem forte, né, das suas esculturas, a característica dos povos. E vamos fazer um exercitando. Escreva um texto em no máximo 5 linhas sobre as diferenças nas cerâmicas entre os povos moxicas e incas. E não deixe de enviar ao seu professor. Vamos lá fazer essa atividade? Não deixe de entregar ao seu professor ou comentar através do Meet. O que aprendemos hoje? Contextualizamos a arte no período pré-colombiano, povos moxicas, tihuanacos, chimus e incas. Nós vimos as manifestações culturais, arquitetura, escultura, pintura e artesanato. E espero que vocês tenham gostado da aula.